Oi pessoal, meu nome é Paola e no vídeo de hoje eu vou trazer 4 erros que eu cometi estudando inglês e eu não quero que você cometa. Como eu já falei várias vezes aqui, eu vim pra Austrália sem falar nada de inglês e eu aprendi todo o inglês que eu sei aqui, botando na prática e quebrando a minha cara. Antes de vir pra Austrália, eu fiz 6 meses de curso de inglês, que basicamente não serviu para absolutamente nada, e eu considero que eu só estudei inglês de verdade quando a água começou a bater na bunda e eu não tinha pra onde correr. E desde que eu comecei a dar aula online, eu percebi que os meus alunos estavam cometendo os mesmos erros que eu cometi, e por causa disso que eu identifiquei este erro, eu vim aqui compartilhar com vocês, porque eu não quero que vocês cometam o mesmo erro que eu cometi. Erro número 1. Não entender que é um processo. Uma das perguntas que eu mais recebo é: quanto tempo eu levo pra ser fluente? Quanto tempo tu levou pra falar do jeito que tu fala? E na verdade não existe uma regra, cada pessoa vai ser diferente, e estudar inglês não é só sobre o tempo. Além do fato de que cada pessoa vai aprender de uma forma, a gente tem que entender que isso é um processo. Não tem como acelerar. E também não importa se tu estuda inglês há 3 anos, 10 anos, 15 anos, a gente sempre vai ter alguma coisa pra melhorar e pra aprender. É um processo longo em que a gente leva anos e anos estudando e aprimorando até que a gente consiga se comunicar e se expressar, e esse é o mais importante. O segundo erro que eu cometi foi traduzir do português literalmente. Existem muitas coisas que a gente fala no português que se tu traduzir no inglês não faz nenhum sentido. E às vezes até palavras que têm o mesmo significado, elas não têm o mesmo sentido exatamente que teria no português. E aí a gente começa a falar um monte de abobrinha que ninguém entende. Então não estudem inglês traduzindo do português. E a terceira coisa é medo de errar. Eu vejo muita gente com medo de falar errado, com medo de escrever errado, porque talvez tá com medo de vá ser julgado porque cometeu um erro. E a primeira coisa é que, assim, normalmente ninguém vai estar te julgando e ninguém vai estar nem aí pro que tu tá falando, principalmente se tu estiver falando com um nativo, sabe? O nativo consegue identificar que tu és um estrangeiro, que tu estás aprendendo a falar, que tu tá aprendendo a comunicar. E uma outra coisa importante a falar é que normalmente é muito difícil encontrar um falante de inglês nativo que começou ou que estuda uma outra língua. A maioria deles não estuda outra língua, e eu já recebi de vários nativos falando pra mim eu realmente acho muito legal o fato de que agora tu fala 2 línguas. Eu falo inglês e é só, nunca estudei uma outra língua. E eles conseguem identificar o quão difícil é aprender uma nova língua também. Então, não tem por que ter medo de errar. E outro fato é que se a gente não errar, a gente nunca vai aprender, porque a gente nunca vai conseguir identificar os nossos erros. Então a gente tem que falar, tem que errar, e daí na próxima vez tu já vai entender qual o erro que tu cometeu e esse erro não vai se repetir. Mas aí eu já te aviso, vão ter outros erros. Tu vai cometer erros falando ou escrevendo outra coisa. E não tem por que ter medo de errar ou medo de ser julgado, não faz nenhum sentido. E o quarto e último erro é não praticar o suficiente. Uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas é: lembra quando a gente é pequenininho, que a gente tá aprendendo a falar o português? Ou até se tu não lembra, que eu não lembro, né, no caso, vê as crianças falando, elas passam o dia inteiro repetindo a mesma palavra até que elas conseguem falar de fato a palavra. E por que a gente acha que quando a gente é adulto o processo não vai ser assim? E é exatamente o mesmo processo. Se a gente não passar horas e horas estudando, repetindo a palavra, repetindo a frase, tanto faz o que tu vai repetir, a gente não vai aprender, a gente não vai conseguir falar. É aquela famosa frase que a gente já tá cansado de ouvir: a prática leva à perfeição. Então, se por exemplo, tu queres aprender rápido, tu vai ter que praticar todos os dias. Mas a única forma de aprender inglês é praticando. Se tu não botar no teu dia a dia, se tu não parar e às vezes até ficar falando sozinho em inglês, não vai dar. Essa é a única forma de aprender. E lembrando também que muitas vezes a gente não precisa ficar focado na gramática. Tu aprendeu português aprendendo a gramática primeiro, ou tu aprendeu português falando, repetindo milhões de vezes e depois tu foi estudar sobre a gramática? É exatamente o mesmo processo. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e me sigam no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo.